O tribunal não era um lugar em que eu costumava estar. Eu nunca me imaginei sentado num daqueles bancos frios de madeira, cercado pelo peso de paredes que pareciam guardar segredos antigos de tantas histórias já julgadas ali. Mas, naquele dia, a presença não era uma escolha. Era um dever que me chamava, um impulso de pai que não suportava ver o filho ser esmagado pelo jogo sujo de uma mulher que ele havia amado, mas que sempre carregou no olhar um brilho de desdém que não passava despercebido por mim. Quando atravessei a porta pesada da sala de audiências, não houve nenhum anúncio da minha chegada, nenhum alarde, apenas o som das minhas botas ecoando sobre o chão encerado. O barulho foi o suficiente para que algumas cabeças se virassem, mas não o bastante para interromper o murmúrio que dominava o ambiente. Foi só quando o juiz ergueu os olhos da papelada diante dele e me viu caminhando lentamente para o fundo da sala, que o silêncio começou a se espalhar como uma onda que vai engolindo cada palavra solta no ar. O olhar dele foi rápido, mas incisivo. Seus olhos se arregalaram por uma fração de segundo antes de estreitarem em uma expressão que misturava surpresa e desconforto. Ele largou a caneta que tinha nas mãos, pigarreou e diante da sala inteira murmurou quase sem perceber que sua voz estava alta o suficiente para ecoar. "O que o senhor está fazendo aqui?" Não era a pergunta de um juiz formal a um cidadão qualquer. Era a reação genuína de alguém que não esperava me ver ali, que talvez carregasse na memória lembranças do meu passado ou do cargo que ocupei antes de desaparecer da vida pública. Aquele instante quebrou a ordem da sala. O advogado da minha nora, que até então ajeitava calmamente os papéis sobre a mesa, congelou com a mão suspensa, olhando de relance para a cliente como se buscasse alguma explicação. Meu filho, sentado no banco dos réus, ergueu os olhos em minha direção e, por um momento, deixou escapar um lampejo de surpresa, mas logo o substituiu por uma mistura de alívio e incredulidade. Já minha nora, altiva até aquele instante, girou levemente o rosto para trás e me fitou com um sorriso de escárnio, como quem vê um convidado indesejado tentando ocupar um espaço que não lhe pertence. O ambiente tinha mudado. A sala, antes dominada pelo ar ensaiado da defesa dela, agora estava impregnada por uma tensão que não precisava de palavras para ser sentida. A família dela, sentada logo atrás, cochichava em vozes ansiosas, movendo-se em desconforto nas cadeiras. Aquele pequeno grupo que sempre carregava uma arrogância herdada da filha, que se sentia dona do destino do meu filho, não sabia se devia olhar para mim ou para o juiz, como se buscassem compreender de que lado aquele momento pesaria. Eu não disse nada. Apenas caminhei até um dos bancos do fundo, sentei-me com calma e permaneci ereto, com as mãos firmes sobre os joelhos, encarando o juiz com a serenidade de quem sabia que ainda não era o momento de falar. A minha presença já era suficiente para plantar a semente da dúvida. Enquanto o escrivão retomava o protocolo e tentava trazer a sala de volta à ordem, o olhar do juiz voltava a mim com uma insistência que não passava despercebida. Ele estava dividido entre seguir adiante com a audiência e lidar com a surpresa da minha presença. Não era comum um juiz expor qualquer reação em público, ainda mais diante das partes envolvidas. Mas havia algo no passado que nos ligava, algo que tornava impossível para ele disfarçar a surpresa. Eu via isso no modo como seus dedos tamborilavam na mesa, como ele pigarreava sem necessidade, tentando recuperar a autoridade. Minha nora, ao perceber a reação do juiz, deixou escapar uma risada curta, quase como um estalo nervoso, mas tentou transformá-la em deboche. Ela se inclinou para o filho dele, o meu filho, e sussurrou algo que não consegui ouvir, mas que pelo jeito dela certamente era uma provocação. O sorriso dela era o de quem acreditava que minha presença não mudaria nada,
que tudo não passava de uma tentativa patética de interferir em algo que já estava decidido. Só que os olhos inquietos do juiz contavam outra história, e essa história ela ainda não havia decifrado. Naquele primeiro instante, antes mesmo que qualquer palavra oficial fosse dita, ficou claro que a audiência já não seria como ela tinha planejado. Eu não precisei me anunciar, não precisei levantar a voz nem explicar por que estava ali. O peso do meu silêncio e a memória que minha figura despertava no magistrado já haviam instaurado a primeira rachadura na muralha de confiança da minha nora. A sala, que antes parecia ser o palco da vitória dela, agora se tornava um espaço de incerteza, onde cada gesto meu era observado com cautela. A audiência ainda não havia começado de verdade, mas o jogo já tinha mudado de lado, e eu sabia. Aquele seria apenas o primeiro passo de uma longa partida, na qual paciência, provas e silêncio seriam minhas armas mais afiadas. O tribunal não era mais só dela. Agora era também meu. Quando a audiência enfim começou, não foi o juiz quem deu o primeiro golpe no silêncio pesado da sala, mas sim a própria nora, que parecia incapaz de conter o veneno que sempre carregava na língua. Ela se inclinou levemente para a frente, ajeitando o corpo como quem queria ter certeza de que todos a olhariam, e lançou uma gargalhada abafada que ecoou com estridência num ambiente onde até o ranger das cadeiras parecia alto demais. Virou-se para meu filho, com aquele sorriso irônico que tantas vezes eu já havia visto em jantares de família, quando ela, mesmo em ocasiões triviais, encontrava uma forma de diminuir e humilhar quem estivesse perto. Só que agora, diante da lei, ela parecia ainda mais confiante, como se acreditasse que estava prestes a presenciar a derrota completa de quem ousasse se colocar contra ela. Você nunca aprende, não é? Sempre perdedor, sempre se arrastando atrás de mim, ela murmurou, sem se importar se eu ou o próprio juiz ouviríamos. Sua voz estava impregnada da convicção de que o tribunal era apenas uma formalidade, um cenário montado para confirmar o destino que ela mesma já tinha escrito. Sua família, alinhada nos bancos atrás dela, acompanhava com olhares de aprovação, e alguns até riram discretamente, como se compartilhassem do prazer mórbido de ver meu filho reduzido a nada, transformado em objeto de desprezo. Mas o que ela não percebeu foi o efeito que a sua zombaria causou. Aquelas palavras carregadas de escárnio quebraram de vez a aparência de controle que ela tentava ostentar, porque o riso que pretendia ser sinal de vitória encontrou apenas o vazio de um silêncio absoluto. O juiz, que ainda ajeitava seus papéis com a respiração presa pela surpresa da minha presença, ergueu a cabeça com um olhar gelado, e sua expressão, antes apenas assustada, agora se transformava em uma máscara de severidade. O riso dela não encontrou eco algum, apenas o desconforto que se espalhava pela sala, como uma onda invisível que sufocava todos os presentes. Meu filho permaneceu calado, não respondeu, não ergueu a voz, não reagiu. Limitou-se a sustentar o olhar dela, e naquele instante percebi algo diferente. Ele já não parecia o homem fraturado que tantas vezes saíra derrotado das discussões que tinha em casa. Não era o mesmo que aceitava em silêncio cada humilhação. O olhar dele, firme e contido, parecia carregar a certeza de que aquele dia não seria como os outros, que havia algo maior prestes a se revelar. E ela, embriagada pelo próprio deboche, não foi capaz de enxergar isso. Eu, do meu lugar, continuei imóvel, mas internamente sentia a força crescente de um silêncio que se tornava meu aliado. Não havia necessidade de interromper, de corrigir ou repreender, porque cada palavra dela apenas cavava um buraco mais profundo sob os próprios pés. A zombaria que deveria enfraquecer meu filho tinha, na verdade,
exposto à sua arrogância diante do juiz, e o peso disso já se refletia nos olhares trocados pela família dela. Aquele grupo, tão acostumado a se sentir protegido pela influência e pelo barulho, começava a se inquietar. Cochichavam entre si, como se buscassem justificar a cena ou encontrar uma saída para um erro que não estava nos planos. O juiz então apoiou-se na mesa e inclinou o corpo para frente, fixando os olhos nela com uma intensidade que silenciaria até os mais ousados. Aqui não é palco para zombarias, disse em tom grave, cada palavra caindo como pedra no chão da sala. Não foi apenas uma advertência. Foi a marca de que ele não aceitaria que aquele espaço fosse usado para espetáculos pessoais. A nora mordeu o lábio inferior, tentando recuperar a postura, mas era tarde demais. A atenção da sala já não era de admiração ou apoio, era de desconforto e desconfiança. O silêncio que se seguiu foi denso, quase palpável. Cada pessoa parecia prender a respiração, aguardando o próximo movimento. E foi nesse vazio que eu compreendi. A batalha não seria vencida pelo grito, mas pelo peso dos detalhes, pelo modo como o tempo revelaria, pouco a pouco, a verdade escondida. A zombaria dela, em vez de marcar a superioridade que acreditava ter, abriu espaço para que todos percebessem sua fragilidade mascarada. Eu observava cada gesto. O tremor quase imperceptível de sua mão ao ajustar os papéis, o olhar nervoso que desviava constantemente para o juiz, a maneira como seus pais atrás dela já não sustentavam a mesma altivez. Tudo isso me dizia que, apesar da fachada de arrogância, o castelo dela começava a rachar. E quando um castelo começa a rachar, não há riso que consiga impedir que as muralhas desmoronem. Naquele instante, sem precisar dizer uma única palavra, eu já sabia. O tribunal não seria lembrado pela acusação que ela planejava erguer contra meu filho, mas pelo momento em que seu deboche encontrou o peso do silêncio e começou a se voltar contra si mesma. A zombaria que pretendia ser o primeiro ato de triunfo se transformara no primeiro sinal de sua queda. E todos que estavam ali, embora ainda não admitissem em voz alta, já haviam sentido isso. A zombaria da minha nora ainda pairava no ar como uma sombra maldita quando, atrás dela, a família começou a se mover em desconforto. Eram gestos pequenos, quase imperceptíveis para quem não estivesse acostumado a observar em silêncio. Mas para mim, que passei a vida inteira decifrando expressões e o peso das intenções ocultas nos olhos, era claro como a luz da manhã. Eles estavam inquietos, trocando sussurros rápidos que denunciavam mais do que 1000 discursos. O pai dela, sempre com o peito inflado de orgulho e ares de superioridade, inclinava-se vez ou outra para a esposa, que mordia os lábios com força e balançava a cabeça em negação, como se quisesse negar a própria realidade que começava a se desenhar diante dos olhos. Um dos irmãos dela, aquele que tantas vezes cruzara comigo em encontros familiares e mal conseguia disfarçar o desprezo com que olhava meu filho, roía as unhas, num gesto quase infantil, denunciando uma ansiedade que nem mesmo a arrogância conseguia esconder. Era fascinante observar como o equilíbrio daquele clã, tão acostumado a acreditar que ditava as regras, se desfazia em pequenos sinais de fraqueza. Até mesmo a postura de altivez que sempre ostentavam, costas eretas, olhares de superioridade, movimentos calculados para se destacarem em qualquer ambiente, agora parecia se esfarelar, substituída por gestos descompassados, olhares inseguros e cochichos que mal conseguiam disfarçar o nervosismo crescente. Aqueles cochichos carregados de ansiedade escapavam como flechas atiradas no escuro, sem direção clara, mas com a urgência de quem pressentia que algo já não corria como o planejado. Eu não precisava ouvir cada palavra para saber o que diziam.
Conhecia bem o tipo de raciocínio que se repetia entre eles, aquela mistura de incredulidade e medo disfarçado, como se perguntassem uns aos outros o que minha presença poderia significar e, sobretudo, qual lembrança oculta do meu passado o juiz havia resgatado ao me ver. Porque era isso que perturbava mais do que tudo. Não era apenas a minha entrada inesperada, era a reação imediata do juiz, que desmoronava a confiança deles como um terremoto que parte o chão sob os pés. Eles esperavam um julgamento previsível, um teatro cujo roteiro já estava escrito por sua arrogância, mas agora se viam em uma peça que não dominavam mais, cujos atos começavam a escapar de suas mãos. Minha nora tentava recuperar a compostura, mantendo aquele sorriso artificial nos lábios, mas os olhos dela atraíam. Eu via como desviava a cada instante o olhar em direção à família, tentando encontrar neles a segurança que já não existia. Cada vez que percebia a mãe abaixando os olhos ou o pai suspirando fundo, o riso dela enfraquecia, perdia a força, tornando-se quase uma máscara mal ajustada, prestes a cair. O próprio advogado, que até então parecia seguro em suas anotações, olhava de canto, desconfortável, para os bancos de trás, percebendo que a base de apoio psicológico da cliente já não se sustentava. O juiz, atento a tudo, deixava que o silêncio e os cochichos se prolongassem por alguns segundos, como se quisesse que todos sentissem o peso do desconforto. Ele sabia que não precisava repreender de imediato. Às vezes, o silêncio é mais devastador do que qualquer palavra. Foi somente depois de alguns minutos que ele ergueu os olhos novamente, atravessando a sala com um olhar firme, e disse com calma, mas em tom que não admitia réplica: "Peço silêncio absoluto neste tribunal. Aqui não há espaço para cochichos de bastidores." O impacto foi imediato. Os sussurros cessaram como se uma lâmina tivesse cortado o ar, e a família da nora se encolheu em seus assentos, tentando disfarçar a vergonha. Eu, em meu canto, apenas observei. Era como assistir a uma muralha que sempre me parecia intransponível começar a se desfazer pedra por pedra, não por uma explosão súbita, mas pelo trabalho lento e constante da verdade que se insinuava no ambiente. Eu sabia que aquele ainda era apenas o início, que muito estava por vir, mas já podia sentir o peso do medo tomando conta deles. Era o medo de quem, pela primeira vez, percebia que não controlava todos os fios do jogo. Meu filho, em silêncio, também percebia. Via em seu semblante um traço de esperança, uma firmeza que há muito não via nele. Ele não precisava dizer nada. Bastava-me ver como seus ombros, antes curvados pela pressão e pelo desgaste de tantas humilhações, começavam a se erguer devagar, como se finalmente respirasse um ar menos pesado. A cada segundo que passava, os cochichos transformavam-se em memórias incômodas na mente da nora e de sua família, porque todos ali sabiam que aquele tribunal, antes considerado palco da sua vitória, começava a se converter em arena de sua exposição. O silêncio que o juiz impôs era mais do que uma regra processual. Era o prenúncio de que dali em diante cada palavra dita teria peso, cada olhar carregaria um significado e cada gesto poderia ser interpretado como prova de caráter. Eu permaneci sereno, imóvel, como se fosse apenas um espectador casual. Mas dentro de mim eu sabia. Aquele desconforto era a primeira rachadura. E quando um edifício começa a rachar, cedo ou tarde, desaba, e eu estaria lá para ver cada tijolo ruir. O silêncio imposto pelo juiz parecia ter se instalado de vez dentro daquelas paredes, mas era um silêncio que respirava fundo, pesado, como se todos aguardassem a próxima revelação. Eu mantinha minha postura ereta no banco do fundo, sem pressa de falar, apenas sustentando o olhar de quem já carregava mais do que os outros conseguiam imaginar.
A tensão que se espalhava não era apenas fruto da zombaria da minha nora ou dos cochichos nervosos de sua família, mas da lembrança que ainda pairava no rosto do juiz. Ele tentava disfarçar, mas cada gesto denunciava que não era apenas a surpresa de ver um sogro aparecer de última hora em defesa do filho. Havia algo maior, uma memória que me ligava a ele, um elo que ninguém ali parecia saber, exceto nós dois. Enquanto ele folheava os papéis à sua frente, os dedos dele tremiam de leve, e a respiração controlada denunciava esforço para manter o semblante firme. Era como se, a cada vez que erguia os olhos e os encontrava fixos em mim, uma lembrança surgisse, viva, de algo que ele gostaria de ter esquecido. O tempo não apaga tudo. O passado pode ficar adormecido, mas basta uma presença inesperada para acordar. Eu sabia disso, e por isso não precisei falar uma única palavra. Bastava estar ali para que ele lembrasse. A minha nora, alheia à profundidade do que acontecia, continuava a se revirar na cadeira, tentando manter o ar de segurança. Mas eu via em seus olhos o brilho de desconfiança. Ela não sabia exatamente por que minha presença causava aquele impacto no juiz, mas já percebia que o caminho que planejou percorrer com tranquilidade estava cheio de obstáculos invisíveis. A família dela também começava a compreender. Os cochichos já tinham sido proibidos, mas seus olhares eram suficientes para perceber que a dúvida corroía cada um. Eles se perguntavam em silêncio: o que esse homem tem que até o juiz parece perder o equilíbrio? Foi então que o magistrado, incapaz de esconder completamente sua inquietação, interrompeu o andamento do processo por um instante. Limpou a garganta, apoiou-se melhor na cadeira e, com a voz que tentava soar imparcial, mas que saía um pouco trêmula, disse: antes de prosseguirmos, gostaria de confirmar algumas presenças nesta sala. Senhor, por gentileza, identifique-se para registro. Seus olhos fixaram-se em mim, como se a pergunta fosse uma formalidade, mas o subtexto era claro. Ele queria que todos soubessem. Levantei-me devagar. O ranger do banco ecoou mais alto do que deveria, e todos os olhares se voltaram para mim. Falei calmamente, sem alterar o tom, como quem apenas descreve uma evidência óbvia. Disse meu nome completo e acrescentei o cargo que ocupei por anos a fio, um cargo que, embora eu tivesse deixado para trás, ainda pesava como uma marca de ferro para quem conhecia sua importância. A sala, por um segundo, pareceu suspender o ar. O juiz abaixou os olhos por um instante, respirou fundo e confirmou em voz baixa: registro feito. Não precisei dizer mais nada. O impacto se espalhou como fogo em mato seco. Os familiares da nora se entreolhavam, alguns com os olhos arregalados, outros murmurando quase sem voz. Meu filho me olhava com uma mistura de espanto e alívio, porque mesmo ele não compreendia totalmente a extensão do que aquilo significava. Ele sabia de minha história, claro, mas nunca tinha visto sua força se refletir diretamente em um momento tão decisivo. Já minha nora, pela primeira vez desde que entrara no tribunal, perdeu completamente o riso. O sorriso forçado cedeu lugar a uma expressão rígida, como se fosse obrigada a reconhecer que o jogo não estava mais sob seu controle. O juiz retomou os papéis, mas a cada palavra sua, a lembrança do meu passado reverberava no ambiente. O peso de decisões antigas, de processos que ajudei a conduzir em outra época, de investigações que cruzei no caminho, tudo isso formava um fundo invisível que alterava o presente. O tribunal já não era apenas palco de um litígio familiar. Tornara-se um espaço de memórias e de influência. O passado, aquele que todos pensavam estar enterrado, tinha voltado para se sentar ali, ao meu lado. E o mais irônico era que eu não precisei exibir nada de imediato. Não precisei mostrar prova ou documento.
Bastou meu nome para que as certezas da outra parte começassem a se dissolver. Porque não era só um nome comum. Era um nome que carregava respeito, autoridade e, para alguns, medo. E esse medo era a arma mais silenciosa que eu poderia usar. Eu recostei-me no banco, respirei fundo e deixei que o peso da revelação fizesse seu trabalho. O tribunal estava apenas no início, mas todos já sabiam que a história não seria conduzida pelo roteiro que a minha nora planejou. O passado, que ninguém esperava que voltasse, havia entrado na sala junto comigo, e dali em diante seria impossível ignorá-lo. O juiz, depois de registrar meu nome, tentou retomar a formalidade do processo. Sua voz se esforçava para soar firme, mas ainda trazia o peso de quem não conseguia apagar as memórias que minha presença despertara. Ele anunciou o início dos argumentos da parte autora, e foi nesse momento que o advogado da minha nora, um homem de meia idade com um olhar arrogante e movimentos ensaiados, levantou-se, ajeitou a gravata e deu início ao que parecia ser uma encenação previamente montada. Era visível que cada palavra havia sido preparada com antecedência, cada gesto calculado para reforçar a imagem de minha nora como vítima e de meu filho como culpado. O tom era melodramático, quase teatral, como se acreditasse que convenceria o juiz não apenas com provas, mas com a encenação de uma narrativa cuidadosamente construída. Ele falou sobre o sofrimento dela, sobre as supostas dificuldades enfrentadas no casamento, sobre a alegada irresponsabilidade do meu filho em relação às finanças e ao cuidado com a família. Pintava um quadro em que ela surgia como uma mulher injustiçada, cercada por sacrifícios, e ele, como um homem negligente, incapaz de assumir seu papel. A cada palavra, minha nora assentia com a cabeça, olhava para os lados com um ar de falsa fragilidade, às vezes até levando a mão aos olhos, como se contivesse lágrimas que, no entanto, nunca surgiam de verdade. O público parecia hesitar entre acreditar naquela encenação ou reconhecer que havia algo forçado demais naquilo tudo. Mas o que realmente quebrou a fluidez da apresentação foi o detalhe que eles não previram: minha presença. Porque, em todos os exemplos que o advogado citava, em cada acusação sobre meu filho, havia um eco de inconsistência que se tornava evidente quando o juiz, talvez involuntariamente, olhava para mim como se buscasse confirmar ou negar silenciosamente a validade daquelas palavras. Eu não dizia nada, apenas mantinha meu olhar fixo, mas cada vez que o juiz cruzava seus olhos com os meus, o ritmo do advogado parecia vacilar. Ele tropeçava nas palavras, corrigia frases, repetia argumentos que já não soavam tão sólidos. Era como se a narrativa cuidadosamente montada começasse a se desmontar por causa de algo que eles não podiam controlar: a memória viva que eu representava. O primeiro deslize aconteceu quando o advogado apresentou um documento de despesas, tentando provar que meu filho havia dissipado recursos da família em investimentos irresponsáveis. Ele ergueu as folhas com confiança, distribuiu cópias ao juiz e à mesa de defesa e apontou números que, para ele, demonstravam a imprudência do réu. Mas bastou que o juiz lesse rapidamente para erguer a sobrancelha e pigarrear. Olhou para o advogado com frieza e perguntou: "O senhor está ciente da origem destes registros? Porque me parece haver aqui inconsistências de datas e assinaturas." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O advogado, surpreso, tentou se recompor. Ajustou os óculos, disse que deveria haver um erro de impressão, que traria os documentos originais em seguida, mas a insegurança já estava estampada no rosto. Minha nora, que até então sustentava o semblante de falsa vítima, se remexeu inquieta na cadeira, lançando-lhe um olhar de advertência, como quem exige que ele recupere o controle. Mas o estrago estava feito. O juiz olhou novamente para mim
e eu apenas mantive a calma, com a serenidade de quem já esperava que a primeira falha surgisse cedo ou tarde. A sala parecia cada vez mais inclinada a perceber que havia algo de podre naquela acusação. Não era mais apenas um litígio conjugal, era um jogo de manipulações mal disfarçadas, e a máscara começava a cair. O próprio público, que até então observava com distância, agora trocava olhares, como se questionassem em silêncio a veracidade de tudo o que era dito. O clima mudou. Já não havia risadas discretas da família da nora, nem olhares de desprezo tão escancarados. O ambiente se tornava pesado, carregado de dúvidas, e cada palavra seguinte do advogado parecia menos convincente do que a anterior. Meu filho, ao meu lado, respirava mais fundo. Eu percebia como seus olhos, antes baixos, começavam a se erguer. Ainda não havia falado nada, ainda não tinha se defendido, mas o simples fato de ver o discurso da ex-esposa e do advogado tropeçar diante do juiz já o fortalecia. Era como se, depois de tantos anos de humilhação, ele finalmente tivesse a chance de ver o peso da verdade começar a se inclinar a seu favor. A defesa da nora continuou, mas já não tinha o mesmo brilho ensaiado. Os gestos do advogado eram mais mecânicos, sua voz menos firme, suas pausas mais longas. Era o tipo de falha que, isolada, poderia ser ignorada, mas dentro de um tribunal com tantos olhares atentos, transformava-se em um marco, o sinal de que a narrativa perfeita não resistiria à realidade. E eu sabia, com a paciência de quem já esperou demais, que ainda haveria outras rachaduras, ainda mais profundas, até que a muralha de arrogância desmoronasse por completo. A primeira falha estava diante de todos. E a cada segundo que passava, eu tinha mais certeza de que aquilo era apenas o começo. O tribunal já não respirava com a mesma segurança de antes. A defesa da minha nora, que entrou pela porta como se carregasse consigo uma sentença já definida, cambaleava diante da primeira contradição exposta pelo juiz, e a sala parecia sentir no ar o peso dessa mudança. O advogado insistia em manter o tom firme, como um ator que se recusa a aceitar que esqueceu as falas no meio da peça, mas seus olhos já o traíam. Ele desviava o olhar da papelada como se temesse encontrar nas páginas mais erros do que argumentos, e sua mão tremia discretamente ao ajustar os óculos. A família da minha nora, no fundo, permanecia com a mesma inquietação crescente, e os olhares que trocavam já não eram de apoio, mas de súplica silenciosa. O juiz, por sua vez, parecia dividido entre a obrigação de conduzir o processo e a memória incômoda que minha presença despertava. Foi nesse momento que compreendi que não havia mais motivo para esperar. O silêncio até então fora minha arma, mas o tempo de calar tinha chegado ao limite. Levantei-me devagar, sem pressa, como quem não precisa provar nada a ninguém. O som do banco rangendo novamente ecoou pela sala e, mais uma vez, todas as cabeças se voltaram para mim. O advogado, interrompido em sua fala, tentou esboçar indignação, mas sua voz morreu na garganta quando o juiz, em vez de me repreender, apenas me observou com atenção. Eu não pedi a palavra, não solicitei autorização, apenas comecei a falar. Minha voz não era alta, não trazia fúria nem pressa, mas cada palavra caía como um peso calculado, ressoando com firmeza. Eu ouvi com atenção tudo o que foi dito até aqui. Comecei com o olhar voltado para o magistrado, mas sem ignorar o público que acompanhava cada sílaba. E antes que mais acusações sejam lançadas como pedras, creio ser necessário esclarecer o que realmente está em jogo neste tribunal. Meu filho não está sentado aí por ter falhado como marido ou como pai. Ele está sentado porque esta mulher e sua família acreditaram que a manipulação, a falsificação e a mentira poderiam se sustentar diante da justiça, mas a justiça não se curva a encenações.
A minha nora tentou interromper, levantando-se apressada com a voz carregada de indignação. Mas o juiz ergueu a mão num gesto firme, silenciando-a. Era como se ele também compreendesse que algo precisava ser dito por mim, que minha voz não era um desvio do processo, mas parte inevitável dele. Continuei, sem alterar o tom. Durante décadas, servi a instituições que exigiam de mim mais do que palavras. Servi a verdade dos fatos, a precisão das provas, a integridade de documentos que não poderiam ser contestados sem que uma vida inteira desmoronasse. E hoje, ao ver estes papéis apresentados diante de Vossa Excelência, não posso me calar. Há assinaturas falsificadas, datas incompatíveis, registros forjados. E se há algo que a minha história me ensinou, é que a mentira sempre deixa rastros, por mais bem ensaiada que seja. A sala se manteve em silêncio absoluto. Até os familiares da nora, antes tão rápidos nos cochichos, agora pareciam petrificados. O advogado tentava encontrar as palavras, mas o suor em sua testa denunciava o desespero que crescia. O juiz, atento, tomava notas, mas sua expressão era a de quem já percebia que as camadas daquela farsa estavam começando a ruir. Não estou aqui apenas como pai do homem acusado, continuei. Estou aqui como testemunha de caráter, como alguém que acompanhou de perto a vida desse filho que vocês tentam reduzir a pó. Conheço suas falhas, conheço suas lutas, mas sei que nunca carregou nas mãos o peso da desonestidade. E se esta corte quiser ouvir, não trarei apenas palavras. Trago comigo registros, provas, evidências que demonstram que não foi ele quem falhou, foi ela. Foi essa mulher que, ao rir dele neste tribunal, revelou não a dor de uma vítima, mas o triunfo antecipado de quem acreditava já ter vencido pela mentira. Minha nora, vermelha de raiva, tentou novamente intervir, mas sua voz falhou diante da imponência do silêncio. O juiz não precisou levantar a voz para restaurar a ordem. Seu olhar firme já era suficiente para lembrá-la de que ali não era ela quem ditava as regras. Portanto, finalizei, mantendo a voz baixa, mas firme. Deixemos que a verdade fale. Deixemos que as provas sejam examinadas e que cada um aqui veja não apenas as acusações, mas os rastros deixados por quem acreditou que podia enganar a todos. Ao terminar, sentei-me novamente e o silêncio que se seguiu não era o mesmo de antes. Não era desconfortável, mas denso, carregado do peso daquilo que fora dito. Era o silêncio de quem começa a perceber que o rumo da história mudara. Meu filho olhou para mim e em seus olhos vi algo que há muito não via. Confiança. A confiança de que não estava sozinho, de que o tribunal já não era um palco armado pela outra parte, mas um campo em que, enfim, a verdade tinha espaço para emergir. E naquele instante compreendi que, pela primeira vez desde que tudo começou, a balança já não pendia para o lado da mentira. O jogo tinha virado, e eu, com apenas algumas palavras, havia plantado a semente do que viria a seguir. O tribunal respirava pesado após minhas palavras. O juiz, que até então tentava manter uma linha de imparcialidade, já não escondia o desconforto de quem pressentia que algo muito maior do que um litígio conjugal estava em jogo. O advogado da minha nora ainda tentava se recompor, ajeitando os papéis, buscando retomar o fio do discurso, mas a insegurança em seus movimentos já o entregava. Eu sabia que aquele era o momento de avançar, de arrancar a máscara que eles vestiram com tanto cuidado, e por isso, sem esperar autorização ou cerimônia, ergui a pasta que havia trazido comigo, guardada com a mesma disciplina com que guardava segredos de guerra. O som seco do fecho de metal ecoou pelo ambiente, e naquele instante senti todos os olhares se prenderem ao gesto. Abri a pasta lentamente, como quem abre uma ferida antiga, e retirei de dentro dela um conjunto de documentos organizados, cada folha marcada com anotações precisas, datas verificadas,
assinaturas originais e cópias autenticadas. Não eram papéis comuns, eram registros que vinham de fontes oficiais, de arquivos que não se falsificam com tinta barata ou pressa desesperada. Segurei-os com firmeza, caminhei até a mesa central e os depositei diante do juiz, olhando-o diretamente nos olhos. Ele não tentou disfarçar a surpresa. Seus dedos se apressaram em pegar o primeiro deles, e à medida que lia, suas sobrancelhas se arqueavam em expressões de incredulidade. Esses são os registros originais das transações que foram falsamente atribuídas ao meu filho, declarei com a voz firme, mas controlada. Compare as datas, Excelência. Veja as assinaturas. Observe que os documentos apresentados por essa defesa não apenas divergem, mas contradizem frontalmente os registros oficiais. O advogado da minha nora, pálido, tentou intervir, mas sua voz saiu trêmula. Protesto. Esses documentos não foram previamente incluídos. Mas o juiz ergueu a mão e o interrompeu. Silêncio, ordenou com uma firmeza que reverberou na sala. Essas provas serão examinadas, e se forem autênticas, como parecem ser, teremos de considerar seriamente a possibilidade de fraude neste processo. Minha nora, até então sentada com ares de segurança, finalmente perdeu a compostura. Seu corpo se inclinou para frente, os lábios tremeram, e ela lançou um olhar de puro pânico para o advogado, como quem implora por uma saída imediata. Sua família, atrás dela, se agitou em murmúrios nervosos, mas agora não havia como esconder. O cerco começava a se fechar. O que antes parecia um espetáculo ensaiado para expor meu filho se transformava diante dos olhos de todos numa encenação desmascarada, sustentada por papéis forjados e acusações frágeis. O juiz analisava folha por folha, conferia carimbos, lia trechos em voz alta. Aqui, vejam esta data. O documento apresentado pela defesa afirma que a transação ocorreu em 15 de maio, mas este registro oficial, com autenticação bancária, comprova que não houve nenhuma movimentação nesse período. E aqui, a assinatura registrada nesta folha difere nitidamente do padrão da assinatura constante nos arquivos oficiais. Ele pousou as folhas sobre a mesa com força, e o som ressoou como um martelo invisível. A tensão crescia como uma tempestade prestes a explodir. O advogado da nora, suando, tentou uma última cartada. Pode haver algum erro de sistema, um equívoco no repasse das informações. Mas a frase morreu antes de encontrar sustentação, porque até mesmo ele parecia envergonhado pela fragilidade da desculpa. O juiz não respondeu. Apenas olhou para mim, depois para meu filho e, por fim, para a acusada, que agora já não conseguia sustentar o olhar de ninguém. Meu filho, que até então se mantinha em silêncio, ergueu os olhos para mim e depois para os documentos, e pude ver neles não apenas alívio, mas uma nova chama, um renascimento de dignidade que o sofrimento constante quase havia apagado. Pela primeira vez, a sua postura não era a de um réu acuado, mas a de um homem que via a verdade se erguer em sua defesa. O público, que até então se mantinha discreto, começou a reagir em pequenos gestos. Sussurros, olhares trocados, cabeças balançando em desaprovação à farsa que se desnudava diante deles. Já não havia mais apoio cego à narrativa da minha nora. O que havia agora era a percepção de que ela havia armado um espetáculo de mentiras e de que esse espetáculo estava desmoronando diante de todos. Sentei-me novamente, sabendo que aquele era apenas o primeiro golpe concreto, mas não definitivo. O tribunal não terminaria naquele instante. Ainda havia etapas a serem cumpridas, argumentos a serem ouvidos, mas as fundações do castelo de areia dela haviam sido corroídas. O juiz, com as provas em mãos, já não era mais o homem surpreso da primeira hora, mas o magistrado consciente de que a verdade estava diante dele. E naquele silêncio que seguiu,
mais pesado do que qualquer palavra, todos compreenderam. A narrativa dela havia sido ferida de morte. E eu, ao trazer aqueles documentos, não apenas defendi meu filho, mas marquei o início de sua queda pública. A pilha de documentos repousava sobre a mesa do juiz como um corpo inerte, mas o peso que ela carregava não era apenas de papel. Era o peso da verdade, a força daquilo que não se pode apagar com encenação ou falsificação. Eu sabia que, a partir daquele instante, nada seria igual dentro daquela sala. E ainda assim, foi meu filho quem me surpreendeu mais. Durante todo o processo, ele havia se mantido cabisbaixo, silencioso, a figura de um homem que fora reduzido à sombra de si mesmo por anos de humilhações e pela manipulação implacável de uma mulher que nunca soube o que era amor verdadeiro. Mas quando viu os olhos do juiz se fixarem nos documentos, quando percebeu que a máscara da mentira começava a se desfazer diante de todos, algo nele mudou. Ele ergueu os ombros como quem finalmente respira depois de anos submerso. Seus olhos, que antes carregavam o brilho opaco da resignação, ganharam um fogo novo, um reflexo de vida que eu reconhecia do tempo em que ele ainda acreditava em si. Não precisou falar nada naquele instante. O modo como se sentou mais ereto, como olhou para a nora sem abaixar a cabeça, já era em si uma declaração. Era como se dissesse: agora não sou mais o réu passivo da sua farsa. Agora sou eu quem assiste você se desfazer. E ela se desfez. Foi rápido, quase abrupto. A nora, que até aquele momento sustentara com firmeza sua encenação de vítima, viu que não havia mais espaço para lágrimas falsas, nem para suspiros teatrais. A cada documento que o juiz folheava, a cada carimbo oficial que ele lia em voz alta, a cada contradição exposta entre as provas verdadeiras e as forjadas, sua máscara escorregava mais. Primeiro foi a expressão. Os lábios, antes curvados em um sorriso de escárnio, agora estavam duros, contraídos, como se quisessem morder as próprias palavras. Depois, os olhos, de altivos e frios, passaram a piscar rápido demais, desviando para o advogado como se buscassem uma tábua de salvação. Mas o advogado, coitado, já estava afundado no próprio suor, incapaz de resgatar alguém que havia se afogado na própria mentira. O pai dela, no fundo da sala, parecia mais nervoso do que nunca. Apertava os braços da cadeira com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. A mãe, que até então sustentara o olhar altivo das matriarcas que acreditam ter moldado uma filha vitoriosa, agora olhava para o chão, incapaz de encarar os fatos. Os irmãos, outrora prontos a zombar do meu filho, se remexiam em desconforto, como meninos repreendidos diante de um erro grave. Toda a família, unida em sua arrogância, começava a ruir junto com a protagonista da farsa. Meu filho percebeu isso. Percebeu que não era mais ele o alvo dos olhares depreciativos. Agora eram ela e os seus. Pela primeira vez em muitos anos, ele sustentou o olhar da ex-mulher e não desviou. Foi um olhar longo, firme, silencioso, mas que carregava décadas de humilhações, noites de discussões e palavras cuspidas como veneno. Ela tentou sustentar a troca, mas vacilou. Sua mão tremia, seus olhos se enchiam de uma raiva impotente, porque ela sabia. Não importava o que dissesse, não importava como tentasse se justificar. Todos naquela sala já viam que a imagem de vítima desmoronara. O juiz, com voz firme, quebrou o silêncio. As provas apresentadas pela parte do senhor confirmam inconsistências graves nos documentos da acusação. A autenticidade será verificada, mas à primeira vista, a falsificação é evidente. As palavras dele soaram como uma sentença preliminar, um prenúncio do que viria, e fizeram a sala estremecer. A defesa tentou protestar, mas era inútil.
O juiz já não os ouvia da mesma forma. Meu filho respirou fundo, e nesse respirar havia algo simbólico. Era o renascer de sua dignidade. Ele não havia falado ainda, mas já não precisava. Eu via em seu semblante a força de quem finalmente compreendia que a luta estava deixando de ser um massacre para se tornar justiça. Era como se todo o peso de anos tivesse começado a se dissolver naquele momento. E foi nesse instante que percebi a ironia maior. A mesma mulher que ria dele em público, que zombava de cada falha, agora estava sendo desnudada diante de todos. O que ela tanto temia não era perder um processo ou um patrimônio, mas perder a imagem de controle que tanto cultivara. E era isso que estava acontecendo diante de todos, sem que ela pudesse deter. Ela tentou falar, interromper, recuperar algum espaço. Mas quando abriu a boca, o som que saiu não foi o da segurança de antes. Foi uma voz trêmula, nervosa, que soava mais como um pedido desesperado do que como uma acusação. Isso é uma armação. Esses documentos não podem ser aceitos assim. Deve haver algum engano. Mas ninguém acreditou. O público olhava com descrença, e até sua família já não parecia convencida. O juiz, impassível, apenas anotou suas palavras e seguiu, ignorando o desespero. O advogado baixava os olhos, incapaz de sustentar a farsa até o fim. E meu filho, pela primeira vez desde que tudo começou, sorriu. Não foi um sorriso largo, não foi debochado, mas um sorriso contido, de quem sente o gosto da dignidade voltando à boca. Eu, em silêncio, observava tudo com a calma de quem sabia que ainda havia mais a ser feito. A batalha não estava encerrada, mas o destino já havia mudado de direção. O orgulho do meu filho renascia ali, diante de todos, e a máscara da nora, aquela que ela usara por tanto tempo para se esconder atrás da mentira, caía em pedaços irreversíveis. E todos, inclusive ela, sabiam que não havia como colar os fragmentos de volta. O tribunal já não era o mesmo lugar em que havíamos entrado algumas horas antes. O ar, antes impregnado de arrogância e certeza por parte da nora e de sua família, agora era denso, carregado de uma expectativa quase sufocante. Todos aguardavam o próximo passo do juiz, e ainda que ele se mantivesse na sua postura contida, o silêncio da sala era o prenúncio de que algo definitivo estava prestes a acontecer. Os documentos repousavam sobre a mesa como testemunhas irrefutáveis, cada folha carregando não apenas informações frias, mas a prova concreta de que toda a acusação fora construída sobre uma farsa. O advogado da nora, que antes falava com voz firme e gestos ensaiados, agora se limitava a mexer nas próprias mãos, como quem não sabe mais onde colocá-las. Minha nora, por sua vez, já não sustentava a mesma máscara de altivez. A cada minuto que passava, seu corpo se retraía mais na cadeira. Os olhos avermelhados pela fúria e pelo desespero buscavam uma saída que simplesmente não existia. Sua família, outrora tão unida na zombaria, agora parecia encolhida, como se desejassem se tornar invisíveis. O juiz respirou fundo, retirou os óculos, limpou a lente com calma e recolocou-os no rosto. Esse gesto simples, mas carregado de solenidade, fez a sala inteira prender a respiração. Ele não precisava levantar a voz. Seu silêncio já era mais eloquente do que qualquer discurso. Quando finalmente falou, cada palavra caiu pesada, como o som de um martelo invisível. Analisando as provas apresentadas, fica evidente que há inconsistências graves nos documentos trazidos pela acusação. As assinaturas não correspondem aos registros oficiais, as datas divergem de arquivos autenticados e a narrativa construída se mostra insustentável diante dos fatos. Este tribunal não pode, sob nenhuma circunstância, aceitar provas forjadas como base para julgamento.
O impacto dessas palavras percorreu a sala como uma onda. Houve um burburinho imediato, um misto de surpresa, indignação e até certo alívio. A família da nora trocava olhares desesperados, tentando entender como aquilo havia acontecido. O advogado tentou uma última investida, ergueu-se da cadeira e disse, com voz quase implorativa, que precisava de mais tempo para apresentar esclarecimentos, mas o juiz foi implacável. Mais tempo para quê, doutor? Para criar novas versões. Este tribunal não é palco de manipulações, é espaço de justiça. E o que vemos aqui é a tentativa de destruir um homem por meio da mentira. Tentativa essa que agora se volta contra a própria autora. Minha nora levou a mão ao rosto, como se quisesse se esconder do olhar de todos, mas era tarde. Cada pessoa presente a observava, e não havia cortina que pudesse protegê-la da exposição. Sua máscara estava não apenas rachada, mas em cacos, espalhada pelo chão do tribunal. Meu filho, sentado ao lado, não disse nada, mas seu silêncio carregava um significado maior do que qualquer discurso. O silêncio de quem, depois de anos de humilhação, finalmente vê a justiça se erguer em sua defesa. Seus olhos estavam firmes, e ainda que não houvesse sorriso, havia nele a calma de quem recuperava a própria dignidade. O juiz continuou. Diante disso, este tribunal declara improcedentes as acusações feitas contra o réu. Além disso, será aberto processo para investigar a autoria e a responsabilidade pela apresentação de documentos falsos perante esta corte. A senhora, autora desta ação, será chamada a responder por isso. O murmúrio que se espalhou foi quase um rugido. Era a confirmação daquilo que todos já sabiam, mas que agora se transformava em sentença oficial. Minha nora, que entrou no tribunal para destruir meu filho, saía dele exposta como a verdadeira culpada. Ela tentou falar, tentou gritar, mas sua voz se quebrou em soluços e palavras desconexas. O advogado segurou seu braço, tentando contê-la, mas ela se desvencilhou, chorando de raiva e frustração. Não era o choro de uma vítima, mas o pranto descontrolado de quem vê seu plano ruir diante de todos. Sua família, imóvel, parecia ter sido atingida pelo mesmo golpe. O pai, antes tão altivo, agora encarava o chão. A mãe limpava discretamente as lágrimas, não por compaixão, mas pela vergonha insuportável de ver a filha humilhada em público. Os irmãos desviavam o olhar, incapazes de sustentar a cena. O juiz bateu o martelo, encerrando a audiência, e o som reverberou como o eco de uma vitória incontestável. Levantei-me, e junto comigo, meu filho também se ergueu. Caminhamos lado a lado até a saída, e em cada passo que dávamos, sentíamos o peso da dignidade restaurada. Não havia necessidade de palavras entre nós. Bastava o silêncio carregado de tudo o que havíamos enfrentado juntos. Atrás de nós, a sala permanecia mergulhada na desordem da derrota da nora. Seu choro ainda ecoava, misturado aos cochichos da plateia, mas já não tinha força. Era apenas o som de uma mulher que, depois de acreditar que podia manipular todos à sua volta, se viu despida de suas próprias ilusões. O tribunal que ela planejou como palco de triunfo havia se tornado o cenário de sua ruína. Ao cruzar a porta de saída, olhei uma última vez para trás. Vi o juiz ainda sentado, folheando os documentos com expressão severa. Vi o advogado da nora cabisbaixo, derrotado. Vi a família dela tentando se recompor, mas sem sucesso. E vi minha nora, desfigurada pela vergonha, encarando o vazio, como se não acreditasse que tudo aquilo realmente havia acontecido. Respirei fundo, senti a calma percorrer meu corpo e segui adiante. Porque naquele momento, mais do que a vitória judicial, o que se concretizava era a vitória moral. E não havia humilhação maior para ela do que ser exposta diante de todos,
sem máscara, sem teatro, sem escape. O tribunal não apenas inocentara meu filho, tinha revelado diante de todos a verdade que por tanto tempo ela tentou esconder. E era essa verdade que permaneceria muito depois que as portas daquela sala se fechassem. O corredor do tribunal parecia mais longo do que realmente era, um espaço de passos que ecoavam com o peso de tudo o que havia acabado de acontecer. Eu e meu filho caminhávamos lado a lado, sem pressa, mas também sem olhar para trás. Não havia necessidade de verificar se a nora ainda gritava, ou se sua família ainda tentava recompor os cacos da dignidade perdida. Aquela porta que se fechara atrás de nós já era suficiente para marcar uma linha divisória. De um lado, o passado de humilhação e manipulação. Do outro, o futuro construído sobre a verdade. O silêncio entre nós não era vazio, mas pleno, carregado de significados que dispensavam palavras. À medida que avançávamos, percebi como o corpo do meu filho já não se curvava sob o peso de acusações injustas. Seus passos eram firmes, o olhar erguido, o semblante sereno. Durante anos eu o havia visto viver como se estivesse sempre à sombra de alguém que o diminuía, como se sua existência fosse constantemente testada e julgada. Mas naquele instante ele parecia outro homem, como se a inocência comprovada fosse apenas parte de uma transformação maior, a reconquista de si mesmo. O orgulho que eu sentia não era apenas de pai, mas de testemunha de uma vitória que ia muito além da sentença. Quando atravessamos o hall principal, alguns olhares nos acompanharam. Pessoas que haviam assistido ao julgamento murmuravam, trocavam comentários discretos, e em cada rosto eu podia ver o reflexo de uma narrativa que se reescrevera diante de todos. Já não era meu filho o homem acusado, era a nora, a mulher desmascarada. O tribunal, que deveria ter sido sua arena de triunfo, tornara-se o espaço onde ela fora despida de sua mentira. E essa memória, agora, não se apagaria tão cedo. Lá fora, o sol nos recebeu com uma luz clara e implacável, como se a própria natureza quisesse reforçar que o dia era de revelação. O vento fresco batia no rosto, e naquele instante senti a carga de anos se dissipando, como se cada humilhação, cada palavra venenosa lançada contra meu filho tivesse sido varrida pelo som do martelo do juiz. Parei por um momento nos degraus, respirei fundo e observei meu filho, que encarava o horizonte sem pressa, como se finalmente pudesse enxergar um futuro que antes lhe era negado. A família da nora demorou a sair. Quando por fim cruzaram a porta, vinham agrupados, cabisbaixos, tentando evitar os olhares que inevitavelmente caíam sobre eles. O pai, outrora altivo, parecia ter encolhido uma década em poucos minutos. A mãe chorava em silêncio, e os irmãos se olhavam sem saber para onde ir. E ela, a protagonista da farsa, caminhava com passos curtos e trêmulos, o rosto desfigurado pela vergonha. Tentou manter a cabeça erguida, mas o peso dos olhares era insuportável. As pessoas a reconheciam, sabiam o que havia acontecido lá dentro. E esse julgamento social, silencioso mas implacável, era pior do que qualquer sentença formal. Meu filho não disse nada ao vê-los, mas a calma em seu semblante era mais forte do que 1000 palavras. Não havia vingança no olhar dele. Apenas a serenidade de quem sabe que a verdade já havia feito todo o trabalho necessário. Eu, por minha vez, entendi que aquela cena era a verdadeira justiça. Não apenas a decisão do juiz, mas o olhar público que nunca mais permitiria que ela se colocasse como vítima. Seguimos até o carro, e quando entramos, meu filho virou-se para mim, e pela primeira vez em muito tempo, sorriu de verdade. Um sorriso leve, mas carregado de gratidão. Pai, eu não sei o que teria sido de mim se o senhor não estivesse lá, disse, a voz embargada, mas firme.
Eu apenas coloquei a mão em seu ombro e respondi: não importa o que teria sido. O que importa é que você nunca mais vai precisar se esconder. Agora o mundo sabe quem realmente você é e quem ela sempre foi. Enquanto dirigíamos para longe do tribunal, senti que não era apenas ele quem recuperava algo. Eu também havia resgatado uma parte de mim, que o tempo e a dor haviam enterrado, a força de proteger e a dignidade de não permitir que a mentira triunfasse. O processo havia terminado, mas o que permanecia era maior do que qualquer sentença. Era a certeza de que a verdade, ainda que tarde, sempre encontra seu caminho. E assim, naquela saída aparentemente simples de um tribunal, ocorreu a virada definitiva. Não era apenas a vitória judicial de um homem injustamente acusado, mas a restauração de sua honra, a reconstrução de sua história e a humilhação pública de quem acreditou que podia manipular todos ao seu redor. E naquele instante, enquanto o sol nos acompanhava pela estrada, compreendi que a vida, às vezes, espera o momento exato para mostrar que dignidade não se perde, apenas se cala, até o dia em que volta a falar mais alto do que qualquer mentira.